Fala pessoal, eu sou Matheus Herbert, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma edição da De Olho no Poder. Hoje nós recebemos o vice-prefeito da cidade de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, e também pré-candidato lá no município pelo Republicanos. Um prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por vir até aqui na redação. Ô, Matheus, o prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Nós já nos conhecemos aí de longa data. Quando fui presidente da Câmara Municipal, a Gazeta sempre cobriu aí o nosso trabalho. E para mim é uma honra estar aqui com vocês e dialogando com todos. E é isso. E para compor aqui a mesa e entrevistar o Hugo Prado junto comigo, ele que cuida da política da capital, mas sempre faz essa ponte para me dar força aqui na Grande São Paulo, Bruno Hoffmann. Oi, tudo bem, Matheus? Tudo bem, pré-candidato Hugo Prado? Vamos para cima que temos muito o que conversar. O celular quer falar aqui também. É isso. Hugo, vamos lá. O senhor foi vereador, presidente da Câmara, também disputou a deputada estadual, teve mais de, coloquei aqui, 46.757 votos e agora quer ser prefeito da cidade de Embu das Artes. O senhor se sente preparado para ser prefeito da cidade? Ô, Matheus, é uma pergunta muito importante porque é algo que eu tenho discutido muito com a nossa equipe. Na verdade, existe uma trajetória até chegar aqui, né? Eu comecei a trabalhar desde os meus 11 anos de idade. Eu trabalhei como cobrador de lotação, depois fui pacoteiro em supermercado, passei por inspetor de alunos, fui aluno da Escola Senai Ari Torres, sou formado em administração e pós-graduado em gestão pública. E quando eu ingresso para a vida política, é justamente entendendo essa necessidade popular. Eu vejo a política como uma vocação, de fato, de você atender a um chamado e poder estar ao lado do povo. E disputei 2 eleições para vereador, a qual acabei não sendo vitorioso, e na terceira, ao lado do prefeito Ney Santos, em 2016, eu fui eleito vereador por 4 anos, presidente da Câmara, fui candidato a deputado estadual mais votado da região à época, com quase 50 mil votos, e ganhamos aí as eleições de 2020 como vice-prefeito do Ney. E este é um momento muito importante porque ele marca, de fato, uma transição da cidade de Embu das Artes. Quando eu e o Ney assumimos a cidade lá em 2017, nós assumimos uma cidade falida, uma cidade com um orçamento de 480 milhões de reais e uma dívida de 270, uma cidade onde boa parte da população ela não tinha essa representatividade de Embu das Artes, não tinha orgulho de ser embuense, e grande maioria trabalhava em São Paulo, era uma cidade dormitório, e hoje, 7 anos e meio depois de gestão, nós conseguimos chegar numa cidade onde quase 90 mil embuenses conseguem trabalhar na nossa cidade, onde nós trouxemos mais de 10 mil novas empresas, e ao lado do prefeito Ney Santos, eu tive a oportunidade de coordenar praticamente todos os projetos. Como vereador, né, eu fui aí como presidente da Câmara, foram mais de 45 projetos de leis aprovados para a população, desde a criação da Secretaria de Segurança, a criação da ROMU, aumento do auxílio da Frente de Trabalho de 350 para R$1.000, criação do projeto da Carreta da Saúde, até hoje, quando nós estamos coordenando aí o maior plano de mobilidade urbana da cidade, que são quase 800 ruas já asfaltadas e mais 300 ruas que estamos iniciando agora. Então, acho que todo esse histórico, todo esse trabalho nos dá essa credibilidade, essa condição de fato, dar continuidade a esse trabalho do Ney sendo prefeito da cidade de Embu das Artes. Hoffmann. Embu das Artes está numa região ali, em volta de Taboão da Serra, em volta de Itapecerica da Serra, em cidades ali importantes da região, que vocês têm que conversar por vários motivos, por exemplo, por causa da Regis, da municipalização e por outros motivos. E o senhor o seu grupo político tem nomes fortes em Taboão, que é o engenheiro Daniel, sim, e em Itapecerica, que é o Jones Donizete. Como que o senhor vê essa influência do Ney Santos de aglutinar ali forças políticas, não só na cidade, como na região sudoeste da Grande São Paulo? O que é muito importante, né? O prefeito Ney Santos hoje ele é uma referência regional. Ele, de fato, ele extrapolou os limites aí de Embu das Artes. E tanto o prefeito de Itapecerica quanto o prefeito de Taboão da Serra, tanto Nakano quanto Aprígio, infelizmente fizeram gestões desastrosas nas suas cidades. Então você pega Taboão, uma cidade que sempre foi considerada o nosso primo rico, aquela cidade que quando eu falo que nós tínhamos 500 milhões de orçamento, Taboão tinha 1 bi e 300. Hoje nós estamos com 1,5, Taboão com 1,5. Nós chegamos juntos a Taboão em 8 anos de governo. E, infelizmente, são governos que não conseguiram deixar nenhum legado, não conseguiram deixar uma marca, e tanto o Aprígio hoje quanto o Nakano, em todas as pesquisas, aparece como terceiro colocado. E eu tenho certeza absoluta que o grupo do prefeito Ney Santos, e aí tanto o Jones Donizete como o engenheiro Daniel, serão prefeitos em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.
Hugo, eu queria te perguntar, nos últimos anos a gente tem percebido, né, um investimento por parte do atual governo no turismo, em eventos, né? Então a gente tem o Natal Iluminado, que virou também destaque na região ali, da Grande São Paulo, quanto no estado. Nós tivemos em Bucotrim Fest, no aniversário da cidade também, trio elétrico. Mas, dando um link com a feirinha de Embu das Artes, nós temos muitas vezes os artesãos reclamando da falta de investimento, que a prefeitura poderia investir mais. Você sente que poderia investir mais e no seu plano de governo tem um olhar diferenciado para essa região, para fomentar? Eu até pedi para o Fabi separar, porque Embu das Artes entrou num ranking de destaque de municípios de turismo, então recebe semanalmente, né, todo fim de semana. Embu das Artes é destaque em ranking de turismo, tem tantas outras cidades. Vai ter esse olhar diferenciado por parte do seu governo, caso você seja eleito? Olha, o que é muito importante, né? Quando a gente fala sobre os artistas, sobre algumas pessoas que criticam o governo, são pessoas que têm um lado político. Aí eu acho que a gente não pode generalizar, até porque tem grandes artistas da cidade que respeitam o nosso trabalho. Quando nós assumimos a cidade, para vocês terem ideia, o nosso centro histórico era um centro histórico totalmente abandonado. Você tinha a feira de artes pelo período da manhã, mas no período da tarde você tinha lá tráfico de drogas, você tinha prostituição, você tinha tudo que não prestava dentro da praça. Nós enfrentamos aí um desafio muito grande e fizemos uma revitalização, algo que nunca tinha sido feito lá na Praça de Arte de Embu das Artes. Nós mudamos a característica da Praça Central de Embu das Artes, que é um dos lugares mais aconchegantes do mundo, né, e de fato aqui do Brasil. Então nós fizemos um investimento muito forte para que as pessoas que pudessem chegar à nossa cidade, elas possam ter aí, além do entretenimento ali da feira de artes, de ver esse trabalho maravilhoso que é feito pelos nossos artistas, mas que ela tenham restaurantes para se alimentar, que ela tenha lugares aí para que ela possa viver na cidade, para que ela possa vir ainda mais para Embu das Artes. Então nós investimos muito e a nossa ideia, e um dos pontos que a gente tem discutido muito dentro da nossa equipe, historicamente, os nossos artistas eles estão envelhecendo, alguns deles estão morrendo. Então o que a gente está fazendo agora é uma ideia que a gente tem para o nosso plano de governo. Nós queremos criar uma escola municipal de artes. E aí os próprios artistas da cidade poderem deixar esse legado, ensinar a eles. Inseridos, né? Dentro, e assim... Em geral, os artistas são de outras cidades, né? Não, assim, nós temos aí um misto, né? Tá. Nós temos um misto. Nós temos aí muitos que são de Embu das Artes, são naturais de Embu das Artes, e outros que a gente está trabalhando aí que vêm de outras cidades. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer deixar esse legado, a gente quer fazer com que as pessoas, com que os nossos artistas, com que essa história e vocação de Embu das Artes, de fato, ela possa ser passada para as próximas gerações. Então, a gente quer fazer esse trabalho. E fora isso, claro, esse foco com os eventos na cidade. Quando a gente fala numa cidade de cunho cultural e artístico, é fundamental que você traga grandes eventos. E aí, por exemplo, você pega Itapecerica agora, nós estamos tendo rodeio, só que é um rodeio que é pago. Então, boa parte da população que gostaria, por exemplo, de assistir um artista, ela não tem condição. Quando a gente fala de trazer um grande evento da cidade, além de proporcionar o entretenimento para o meu povo, o entretenimento de pessoas que talvez não teriam acesso a um grande show, eu estou gerando emprego, eu estou gerando renda, eu estou fomentando e aquecendo a economia. O que muitas vezes é investido aí nesses eventos, a gente recebe 2, 3 vezes mais para a economia da cidade. Fora que a gente tem buscado aí parcerias com o governo do estado, com o próprio governo federal, para também fazer esse custeio, e a cidade, que é uma cidade turística, ela ter essa vocação. Além disso, uma das ideias que nós temos também é criar um centro de convenções com um teatro aí municipal, mas que seja aí de fato um teatro que consiga abrigar grandes apresentações, até por toda essa vocação da cidade de Embu das Artes. E por falar em turismo, Matheus, também a cidade tem uma área de preservação ambiental. O que é feito nessa área? Porque em algumas regiões há invasão, porque isso também é um problema social, né, habitacional. Como que equilibrar a questão habitacional com o meio ambiente? Aí só até um outro adendo, né? Dentro do nosso governo também, aí, ainda no turismo, nós fomos o governo que mais abriu a feira para novos expositores. Nós conseguimos chamar aí só ao longo desse período mais de 300 novos expositores, gerando oportunidades para que pessoas possam, né, estar vendendo a sua arte ali, apresentando a sua arte dentro da nossa cidade. Então a nossa ideia é poder aí cada vez mais estar aí investindo no nosso centro histórico, para que e aí quando você fala, Matheus, e com muita
perfeição a questão do Natal iluminado. E nós sempre tivemos em Embu das Artes uma divisão de cidade. Então, nós tínhamos a região central e nós tínhamos o lado periférico. E o lado periférico ele não vinha para a região central. Quando nós criamos o Natal iluminado, nós conseguimos fazer um fenômeno em Embu das Artes que é o quê? O pertencimento da cidade. O cara que mora na periferia, nós colocávamos lá o ônibus para trazer os alunos. O cara que saía daqui para ir ver o Papai Noel lá no Ibirapuera, que saía de Embu das Artes, hoje ele vive dentro da nossa cidade. Então, você pega ali o mês de dezembro inteiro, é algo que é surreal dentro da cidade de Embu das Artes. Você vê esse pertencimento da nossa população, que é muito importante. Já do ponto de vista, quando nós falamos aí das moradias populares, questão ambiental, com a preservação ambiental, nós enfrentamos um processo que, dentro do nosso governo, foi muito delicado, que foi a pandemia. Né? E durante a pandemia nós tivemos aí movimentos aí de invasões de terra e existia à época uma lei que impedia qualquer tipo de reintegração durante o período de pandemia. De crise sanitária. Né? E foi muito delicado, porque de fato aí acho que toda a região nós sofremos bastante, né? em alguns pontos da cidade, o que traz para a cidade algumas pessoas que não eram daqui e que vão usar os meus serviços públicos, vão estar atuando. Então o que nós estamos fazendo? Agora nós temos aí 4.500 unidades de habitação popular sendo construídas na cidade. Então, nós temos aí em parceria com o governo do Estado, essas 4.500 são todas aí em parceria com o governo do Estado, né, que nós vamos estar entregando aí nos próximos meses, e já estamos junto com a deputada federal Eli Santos, junto ao governo federal, conquistando novas moradias. Porque qual que é a nossa ideia? Regularizar principalmente essas áreas que já foram invadidas, já tem um certo tempo que a gente não vai conseguir, de fato, fazer uma reintegração. Porque quando nós falamos sobre preservação ambiental, nós temos que lembrar que o grande ator para preservar é o ser humano. E se eu não pensar no lado humano, eu não vou conseguir garantir a preservação ambiental. Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas falando sobre essa questão ambiental, mas de um olhar como se o ser humano não tivesse uma ação imediata. Eu vou preservar o meu, eu vou cuidar do meu, mas você não vai ter uma ação. Então, quando a gente fala sobre a preservação ambiental, nós sempre temos que pensar no tripé econômico, no tripé social e aí, claro, a preservação ambiental. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo esse trabalho para que a gente possa ter essas moradias populares, possamos recuperar algumas áreas que acabaram sendo degradadas e fazer esse trabalho para garantir. Até porque Embu das Artes, ela é o grande pulmão verde aqui da região metropolitana. Então, nós fizemos ações muito concretas para que a gente pudesse evitar aí novas invasões, evitar algumas ações e garantir aí essa preservação da cidade de Embu das Artes. Ainda só voltando na sua resposta anterior, Hugo, sobre turismo, que você citou até eventos gratuitos, nós tivemos no ano passado um que movimentou muito em Embu das Artes, que foi o Embu Cultural Fest, se eu não me engano foi em setembro, né? Foi em setembro. Nós teremos esse ano de novo lá ou não? Está no planejamento? Tem a nossa proposta para que nós possamos realizar, até porque é um evento que nós estabelecemos aí como um calendário oficial da cidade, né? Então nós aprovamos aí na Câmara Municipal, com o apoio dos vereadores, para que este evento esteja no calendário oficial da cidade também, né? E só complementando, quando nós falamos também aí da preservação ambiental, nós temos feito um investimento muito grande, principalmente na questão do saneamento básico. Quando nós assumimos em Embu das Artes, nós tínhamos aí uma realidade onde boa parte das construções da cidade, elas não tinham saneamento básico, né? Nós tínhamos a ligação de água, mas eu não tinha ligação de esgoto. Então, nós temos pegado muito pesado com a Sabesp para que a gente possa avançar aí nessa regularização do saneamento básico, para que você possa, com um todo, fazer uma preservação ainda maior na nossa cidade. E só fazer uma perguntinha, Matheus, depois eu devolvo para você. É a questão da municipalização da Regis, que é uma grande polêmica, porque o prefeito de Taboão da Serra saiu na frente sem conversar com as cidades vizinhas, e eu vejo que é uma insatisfação de parte das cidades por onde passa a Regis ali na região. Como que o senhor viu essa ação do prefeito Aprígio de Taboão de municipalizar a Regis? Eu falo porque... De uma forma isolada. Há algo em torno de um ano, né? Eu tive um embate com ele em uma reunião do Conisud, representando o prefeito Conisud Santos, é consórcio. O consórcio. Porque qualquer ação que vá... Quando eu falo de uma ação dentro de Embu das Artes, é claro que eu tenho que pensar em Taboão, é claro que eu tenho que pensar em Itapecerica, Cotia, que são municípios que fazem divisa com a minha cidade. E uma ação tão grande como essa da Regis Bittencourt, ela é fundamental que tenha um diálogo com todos. Até porque quando nós falamos que somos contrários à municipalização, nós somos contrários ao prejuízo à mobilidade urbana da minha população de Embu das Artes e da própria população de Taboão da Serra. A proposta, para vocês terem ideia, quando o prefeito Aprígio ele oficializou
a proposta de municipalização, nem ele tinha ao certo o projeto que seria desenhado. Tanto que a primeira fala que ele fez é que nós teríamos 14 semáforos, 4 semáforos nesse trecho aí de 7 quilômetros ali que compreende o Largo do Taboão até a divisa com o Embu das Artes. Porém, quando eles fizeram o projeto oficialmente, são 14 semáforos. Então, de 4, eu já era contra com 4. Quando você coloca 14, é uma nova Francisco Morato. E a gente sabe o quanto o nosso povo sofre ali ao percorrer a Francisco Morato. E hoje você faz o quê? Você está represando esse trânsito. Então, assim, infelizmente, uma decisão totalmente descabida. E segundo passo, que a Arteres tinha uma responsabilidade com a região. Esse trecho sobre a concessão é um trecho onde nós temos alagamentos na Regis Bittencourt, onde eles têm que fazer obras de macrodrenagem, onde no contrato de concessão assinado pela Arteres, eles têm as marginais que deveriam ter sido feitas, isso há mais de 10 anos, e até aqui não fizeram, e a partir do momento que eles fazem a municipalização, eles se livram desse ônus, e quem vai pagar a conta é o povo de Taboão, porque toda a manutenção, todas as ações sobre a Regis Bittencourt passam a ser do município de Taboão, ou seja, a única pessoa, empresa que teve vantagem foi a Arteres, que se livrou de um trecho onde eles deveriam fazer investimentos e agora Taboão vai estar custeando. Mas com isso, nós vamos ter um prejuízo gigantesco de mobilidade. É isso, né, candidato e Matheus? Como deixou de ser federal, saiu da mão da Arteres. Virou uma avenida responsabilidade da prefeitura. Sim, sim. E todos os custos de investimentos passam a ser da prefeitura. Desde da viatura do SAMU para o resgate, desde de um guincho, tudo. Nós tivemos problemas esses dias, por exemplo, de um caminhão que a prefeitura não tinha o guincho para fazer essa locomoção. Ficou praticamente aí 10 horas ainda mais travada do que já é. E isso, assim, tem prejudicado muito a vida dos moradores ali de toda a região. Então você pega da pessoa que está vindo lá de São Lourenço, que já tem uma dificuldade, quando ela vai chegando aqui, ela acaba enfrentando esse semáforo, que vai ficando pior ainda. Então nós estamos brigando judicialmente ainda contra essa municipalização, porque nós entendemos que está cerceando aí os direitos do povo imbuense e nós vamos até o fim contra essa municipalização absurda. Hugo, você disse, quando falávamos de turismo, que Embu antes centralizava, né? A região central, quanto também dos bairros periféricos. Embu das Artes, nos últimos anos, tem crescido muito, igual eu falei aqui no começo do nosso programa. Hoje passa de 250 mil habitantes e os desafios são de metrópoles gigantescas, né? Como continuar atendendo, por exemplo, os bairros mais afastados e que ainda sofrem, muitas vezes, de problemas de pavimentação, para chegar a uma unidade de saúde, cito, por exemplo, Ressaca, Jardim Santo Eduardo, Jardim da Luz, como que vai ser o seu olhar, caso o prefeito, para esses bairros? O que é legal? Nós, né, desde já, nós temos feito um trabalho justamente de poder tornar o Embu do imbuense. Quando eu falo dessa divisão de cidade, historicamente você tinha um olhar único, exclusivo, voltado para o turista. Eu vou dar uma maquiada no centro histórico para que o turista fale bem na minha cidade. Eu quero que o turista fale bem de Embu das Artes, mas eu quero que o meu povo tenha orgulho de morar aqui. Então, o que nós temos feito é justamente levar os serviços a essa população que está mais distante. Por exemplo, estamos construindo agora uma UBS no Ressaca, como você falou. Da mesma forma que nós entregamos uma UBS no Santo Eduardo, que o governo anterior tinha fechado. Então, nós fomos lá e entregamos para a população uma UBS, sem fechar e ter prejuízo em outros serviços. Nós, da mesma forma, o governo anterior, eles tinham fechado o pronto-socorro do Vazame, que era um equipamento importante. Inaugurou a UPA e eu fecho o Vazame. Ou seja, eu não crio um equipamento novo. Eu estou fechando um e estou dando outro para a população. Nós fomos lá e reabrimos esse pronto-socorro do Vazame, mas de forma diferenciada, com tomografia computadorizada, com leito de UTI. E o que nós temos feito? Quando nós falamos de um programa já asfaltamos 800, estamos indo para mais 300 ruas. A cidade de Embu das Artes ela tem 1.500 ruas. Ou seja, eu estou chegando aqui num estágio de 70% a 80% da minha cidade que está recebendo pavimentação nova nesses últimos anos. E aí com uma diferença. Todos os governos passados, quando eles faziam obras de asfalto, além do carnê, do IPTU, eles cobravam uma taxa de melhoria, que seria a taxa do asfalto. Tinha um absurdo da população falando que chegaram a pagar, além da taxa de melhoria do asfalto, a taxa de guia e sarjeta. Nós não cobramos nada além da população, pelo contrário, levamos a iluminação de LED a 99% da cidade de Embu das Artes, que mudou a realidade da nossa cidade. Pré-candidato, o Ney Santos é seu principal cabo eleitoral, mas no que, nas gestões dele,
o senhor acredita que ele fez de errado, que o senhor faria melhor, ou fez de errado, ou fez de forma não completa? E qual seria o papel dele em um eventual governo do senhor na cidade? Na verdade, quando a gente fala de erro ou acerto de um governo, nós temos as limitações financeiras que nos impedem aí de muitas ações. E nós conseguimos avançar, veja o governo do Ney, quando a gente fala de uma aprovação de quase 80%, é porque foi um prefeito que quebrou paradigmas. O Ney foi, de fato, esse prefeito que conseguiu aproximar a população que mais precisa do serviço público de todos aqueles serviços que estão disponíveis. Então, o que o governo Ney Santos fez foi avançar e avançar muito. Agora, sem dúvidas, nós temos áreas como, por exemplo, o transporte público. A cidade cresceu e nós precisamos avançar. Então, hoje, por exemplo, uma das propostas que a gente traz é que a gente possa brigar junto ao governador Tarcísio para levar uma estação de metrô para Embu das Artes. Porque hoje a nossa cidade, ela já é uma cidade que cresceu muito. Então, a minha população, ela precisa de um serviço ainda melhor. Ninguém acreditava que o metrô chegasse em Taboão da Serra, por exemplo. E hoje nós estamos brigando para que essa expansão do metrô possa chegar até Embu das Artes. Da mesma forma, quando a gente fala aí das ações, você pega o nosso governo, nós entregamos 11 campos com grama sintética na cidade. E o que a gente quer agora? Avançar, por exemplo, para as demais modalidades. Nós vamos ter Olimpíadas agora, né, as Olimpíadas de Paris, e o nosso sonho é que a gente, no nosso governo, uma das ideias que nós vamos ter é ter as Olimpíadas municipais, para que a gente possa fomentar a participação dos jovens em outras modalidades esportivas também. Mas nós tivemos um avanço considerável na área do esporte da nossa cidade. Quando nós falamos aí de 4.500 unidades habitacionais, nós estamos falando que na nossa Prohabitação eu tenho quase 20 mil famílias cadastradas com interesse de habitação popular. Então, a nossa meta é o quê? Poder fazer ainda mais do que foi feito. Então, o que eu vejo do governo do Ney, principalmente esses últimos 7 anos e meio, é um governo que acertou muito mais, é um governo que avançou muito mais, é um governo que conseguiu mudar a realidade da cidade, e acho que o nosso desafio é dar continuidade a esse avanço e conseguir fazer ainda mais do que foi entregue pelo nosso prefeito. E já da participação dele, eu me sinto primeiro honrado, né, de ter tido aí esse apoio, até porque o Ney, mais do que prefeito, mais do que essa relação aí de padrinho político, nem é um amigo pessoal. É uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, a dividir as dores, a sorrir juntos. E eu peço muito a Deus que ele possa continuar aí nos ajudando, continuar aí com toda a experiência que ele teve ao longo da gestão, estar ao nosso lado apoiando. Até porque, historicamente, na nossa cidade, é a primeira vez que um prefeito apoia o vice-prefeito na sucessão. Geralmente e historicamente, os prefeitos sempre tiveram medo dos seus sucessores, e realmente já aconteceu. Por exemplo, o Geraldo, ele trai o Terassi com o Chico, e o Chico trai o Geraldo ao não apoiá-lo mais. Então, realmente, eles nunca se confiaram, eles nunca tiveram unidade. Tanto que quando hoje eles se juntam um porque está inelegível e o outro porque não tem condição de ganhar uma eleição. Não porque realmente eles acreditam um no outro. E já diferente do Ney, o que o Ney sempre fez conosco, que está ali no entorno. O Ney lançou o Hugo, candidato a deputado estadual, o Ney lançou o Renato Oliveira como candidato a vereador, o Ney lançou o pastor Marco Roberto como candidato a deputado estadual, o Ney lançou Eli Santos como deputada federal. Por que o Ney fez isso? Porque ele não quer só o Ney ser a grande referência, ele quer que esse grupo, esse time dele esteja forte. Aí você vê agora o Jones em Itapecerica e o Daniel em Taboão da Serra. Ou seja, o prefeito Ney Santos, o prefeito de Embu das Artes, ele está indo além. Ele vai ter uma deputada federal, ele vai ter um prefeito em Itapecerica da Serra, ele vai ter um prefeito em Embu das Artes, ele vai ter um prefeito em Taboão da Serra. Ou seja, ele consegue deixar não apenas uma marca, não apenas um legado, mas ele consegue deixar esse DNA. Hoje, o grupo Ney Santos é um grupo muito forte e é o maior grupo político aí da nossa região. E pode me corrigir se eu estiver errado, eu acredito que é o mesmo grupo, né, de quando ele assumiu pela primeira vez, né? Então já é um grupo muito longevo. Mas engatado na pergunta do Hoffman, na sua visão, Gu, hoje qual que é o principal desafio de Embu das Artes? Nós falamos de pavimentação, você resgatou o turismo. Se você assume, qual que é o principal desafio hoje? Hoje, na verdade, é assim, acho que nós temos um desafio que é nacional, que é a questão da saúde. Então, nós temos aí, por exemplo, no nosso governo, nós conseguimos entregar o Posto de Saúde Santa Teresa, Posto de Saúde do Esplanada Oliveiras, que é bem na divisa, que historicamente nem Taboão nem Embu nunca cuidaram, Posto de Saúde do Santa Emília, que estava com as obras abandonadas, Posto de Saúde
do Jardim Santo Eduardo, vamos entregar agora o Centro de Referência à Saúde da Mulher lá no Jardim Santa Teresa, reabrimos o pronto-socorro do Vazame, vamos entregar o hospital infantil e a nova maternidade. Mas, sem dúvidas, quando eu falo de saúde, a nossa cidade é a única da região que não tem um hospital geral. Então, um dos pleitos que nós temos e discutido muito com o governador Tarcísio, é para que Embu das Artes possa ter um hospital geral. Porque eu entendo que quando nós falamos da saúde, nós precisamos ter um equipamento desse porte do governo do estado que dê esse respaldo para a população. Isso o que precisa? É esse diálogo, é essa relação com o governo do estado que historicamente nós nunca tivemos em Embu das Artes. É o primeiro governo de fato que você tem aí investimentos consideráveis. No nosso governo nós trouxemos Bom Prato, Poupa Tempo, a Praça da Cidadania e agora conquistamos uma FATEC. E eu estou aí pleiteando junto com o Tarcísio agora para o próximo governo, a vinda do metrô e a vinda do hospital. Então nós precisamos, historicamente, Embu das Artes nunca teve esse respaldo do governo do estado, porque aí acho que volta um pouquinho do que a gente estava falando em off, como o governo passado era do PT e o estado, 45 anos, era PSDB. Então eu não quero saber de relação com o estado. Pelo contrário, eu fui eleito para defender o povo de Embu das Artes. Nós fomos até o governo do estado. Da mesma forma, e acho que é um dos desafios que nós temos, a questão de urbanização das comunidades da cidade. A cidade ela cresceu muito, é uma cidade que tem aí grandes comunidades. Nós, junto com a deputada federal Elis Santos, por exemplo, nós conquistamos agora mais de 300 milhões de reais que serão investidos em urbanização de comunidades da nossa cidade. A comunidade ali do Jardim do Colégio, por exemplo, é uma das maiores comunidades que nós temos na cidade e nós vamos fazer um projeto que vai, de fato, transformar a realidade daquela população. Assim como nós fizemos, por exemplo, na Servidão, que era uma comunidade que historicamente largada, abandonada pelo poder público e hoje até a iluminação de LED nós temos lá. Hoje o povo está me cobrando lá a linha de ônibus, está me cobrando lá uma creche, ou seja, o povo que vivia na lama, literalmente, hoje mudou a sua realidade. E nós temos que trabalhar para conseguir avançar. Levar esses outros serviços. Só vamos lá, a gente só tem na reta final, né? Estamos o tempo urge. 2 suas e 2 minhas. Tá. Rapidinho, em geral, muitas cidades utilizam um time de futebol para atrair até turisticamente, ou com recursos do próprio município, ou atraindo empresários. O senhor é torcedor de São Paulo, né? Fanático. Só curiosidade aqui. Mas o Embu das Artes pensa em ter um dia um time de futebol, um Cates, um Audax, como tem em Osasco, São Caetano, assim, para atrair empresários para isso? Olha que legal, nós temos hoje, né, e eu falei com vocês sobre os 9 campos com grama sintética que nós fizemos na cidade. Nós temos um time, né, que tem feito parceria com a cidade, que é o Referência Embu das Artes. Há 1 mês e meio atrás, eu fui convidado pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, o presidente Reinaldo, e Embu das Artes, depois de tantos anos, vai voltar a ser sede da Copa São Paulo de futebol júnior. E um dos pontos que ele elencou foram esses investimentos. E o Referência, ele é Referência Embu das Artes. Além desse trabalho do Referência, nós temos um clube da cidade, que é o Embu das Artes, o Esporte Clube Embu das Artes, que tem feito um trabalho junto às categorias de base. Vamos federar ele agora também, para que a gente possa, além de trazer essa questão dos empresários, mas para que o nosso jovem de Embu das Artes tenha uma oportunidade na área do esporte, principalmente no futebol, que é um campo que 99% dos brasileiros são apaixonados. Sim. Hugo, você acredita em Embu das Artes atingiu a marca que pode ter um segundo turno? Você acredita que você disputará um segundo turno com a candidata Rosângela? Não acredita? Eu posso afirmar que não, que nós vamos vencer no primeiro turno, até porque aí, baseado, de fato, em todas as pesquisas eleitorais que nós temos recebidos aí de diversos institutos, hoje, graças a Deus, claro que esse apoio que o Ney tem uma aprovação de 80%, todas as pesquisas indicam aí uma distância larga da nossa pré-candidatura, da nossa adversária. Eu tenho certeza que nós venceremos no primeiro turno. Hoffman, tem mais alguma? É isso, o nosso tempo se Temos esgotou ali, aqui. Eu estou aqui de olho no 28, cronômetro. eu vou com mais uma então. Eu lembro quando eu te entrevistei, o Hoffman também fez uma entrevista com você, e nós perguntamos na época de vereador qual que seria o legado que o senhor queria deixar naquele período. E você disse, Matheus, enxugar a máquina pública, algo nesse sentido mais econômico.
Hoje, caso você seja eleito em Embu das Artes, qual o legado, daqui a 4 anos, se a gente se encontrar e eu estiver te entrevistando de novo, você quer deixar? Acho que é bacana, Matheus, você me deu só um outro gancho, acaba falando bastante, né? Mas a minha gestão como presidente da Câmara, nós conseguimos quebrar um paradigma de contas reprovadas da Câmara Municipal. E nós tivemos as 4 contas aprovadas da nossa gestão como presidente da Câmara, economizando recursos públicos, fazendo aí a maior devolução da história de recursos para a Prefeitura Municipal e conseguimos mostrar que é possível sim você ter uma gestão eficiente. E já na condição aí de legado como prefeito, é justamente de você conseguir manter vivo esse orgulho da população imbuense. Quando eu falo em manter vivo, é a pessoa entender e valorizar o quanto a nossa cidade cresceu, da pessoa ter orgulho de bater no peito e falar eu sou imbuense de verdade, e acho que esse de fato é o maior legado, é ver uma cidade crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego, gerando renda para a nossa população, até porque acho que a grande marca do nosso governo é a geração de emprego, é a geração de renda. É assim que eu entendo que nós vamos desenvolver uma cidade. Até porque, como eu falei, eu gosto de trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo. E quando você trabalha, você traz dignidade. Acho que mais do que dar uma cesta básica, mais do que ajudar aquela pessoa, tem que garantir à minha população a oportunidade dele ter emprego. Porque foi assim que nós desenvolvemos a cidade e é assim que, se Deus quiser, nós vamos desenvolver ainda mais. Nós recebemos aqui na edição da De Olho no Poder, Hugo Prado, vice-prefeito da cidade de Embu das Artes e também pré-candidato pelo Republicanos lá no município. Hugo, muito obrigado por ter vindo, por aceitar o nosso convite. Tem ali a câmera 5 para o seu recado final. Eu agradeço, quero agradecer a você, Matheus, os amigos que estão aqui junto conosco. Nós sabemos aí os desafios e eu sou muito grato a toda a população imbuense que tem me recebido com muito carinho. Tenho certeza aí o compromisso que eu fiz com o prefeito Ney Santos é o compromisso que eu fiz com todo cidadão imbuense. É honrar a confiança de todos aqueles que estão acreditando no nosso trabalho, estão acreditando aí nas nossas propostas e que vão juntos conosco aí nesses próximos 2 meses e meio continuar esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito na cidade de Embu das Artes. Meu muito obrigado. É isso, obrigado, Hugo, e obrigado, Hoffman, mais uma participação aqui. Obrigado, muito bom debater a política, a região metropolitana de São Paulo, uma região tão importante quanto a região sudoeste da Grande São Paulo. Obrigado, pré-candidato. E só registrar que o Hoffman é a cara do Boulos, viu, cara? Eu olhando Olha assim, só. a cara do Boulos, parece demais, viu? Ninguém nunca tinha falado isso, é a primeira vez. Essa é nova. Fã ou hater, hein? Não sei. Lembrando que os destaques de Embu das Artes de todos os outros municípios estão lá no site gazetasp.com.br. Afinal, o destaque está na Gazeta. Até a próxima, pessoal.